Hoje pela manhã, na troca de experiências na escola dominical, uma das adolescentes que estava lá disse a seguinte frase: pastor, nós passamos por algumas coisas difíceis nestes últimos dias, mas o interessante é que nos últimos dias nós aprendemos que é para o nosso bem, que isso tudo nos faz bem. E eu disse para ela: esta foi a grande lição de 2017 aprendida na escola dominical. E essa lição você deve levar para sempre com você. Disse também a eles que quando a gente passa dos 40, a gente para de achar que a vida, nós cristãos, pelo menos nós, paramos de achar que a vida é como uma coxa de retalhos cheios de pontas soltas. Parece que quando nós passamos alguns anos, a idade vai chegando e a maturidade cristã vai sendo acrescentada, a gente começa a olhar para trás e começa a perceber que nunca teve e nunca haverá ponta solta na história de nenhum de nós. Tudo faz parte de uma composição maravilhosa, de uma composição divina de Deus. E cada uma das circunstâncias difíceis que experimentamos na vida fazem parte daqueles momentos de testes, naqueles momentos em que somos absolutamente provados e somos acrisolados, somos formatados à vontade de Deus. E eles serão certamente muito úteis nesta vida, em alguma outra circunstância que ainda teremos de enfrentar. Esse é o processo da nossa vida. Não é diferente daquilo que nós lemos quando fazemos a leitura das Escrituras e quando lemos o Antigo Testamento, por exemplo, como o texto desta noite. Nós lemos todas aquelas histórias de Israel, aquelas histórias de altos e baixos, e nós ficamos pensando: poxa vida, quanto tempo Israel perdeu? Ficamos pensando: quantas ações erradas, quantos caminhos tortos, quantas decisões equivocadas tomadas, inclusive por líderes, por reis, quantos reis maus e quantos reis bons. E em alguns momentos a gente avalia tudo isso e pensa: quanto tempo perdido. Mas eu gostaria nessa noite de considerar com vocês que não há tempo perdido, especialmente para os filhos de Deus. Não há um minuto sequer perdido, porque tudo tem aproveitamento para a nossa vida, porque Deus está fazendo obras novas em nossa vida dia a dia, através de cada circunstância. Esse é um bom olhar quando nós devemos, ou quando nós tivermos que encarar o passado. Este é um bom olhar, o olhar de alguém que enxerga de forma mais ampla, de forma com um ângulo muito mais aberto, uma visão através daquilo que a Escritura nos ensina sobre Deus e sobre a maneira como Ele age em nossas vidas. Deus está trabalhando, sempre esteve, e nunca houve um tempo perdido, porque todo o tempo teve aproveitamento. O texto que nós lemos é um texto escrito pelo profeta Isaías, e interessantemente escrito cerca de 60 anos antes que ele fosse recebido com crédito pelo povo de Judá e depois, consequentemente, pelo povo de Israel. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Quando Isaías foi chamado e recebeu estas visões, essas profecias, essas palavras de Deus, o reino de Judá ainda não tinha sido dominado pelos babilônios. E além disso, eles estavam vivendo um tempo que não era o melhor dos seus dias, mas também não eram dias terríveis. Eles estavam sim afastados de Deus, iludidos com muita idolatria, que vinha sendo importado de fora, da Síria, da Babilônia, do Egito, para o povo de Judá. Mas eles ainda não estavam vivendo o pior de suas vidas. Quando Isaías escreveu essas profecias, notificando o povo que eles estavam sendo julgados por Deus, e Deus os puniria por causa de terem se afastado de Deus, as pessoas que ouviram essa pregação de Isaías, não creram nessa pregação, não deram ouvidos. Aquilo que Isaías escreveu, não foi crido pelo povo. Eles leram, mas não deram o devido crédito. Cerca de 50 anos depois, esta mesma nação, o profeta já não existia mais, mas este povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois de Israel ter sido levado cerca de 38 anos antes, agora Judá também foi levada cativa para a Babilônia. Este povo, muitos que chegaram até a ouvir o próprio Isaías pregando, ou que leram essas profecias, foram levados agora como prisioneiros para a Babilônia. E lá na Babilônia eles se entristeceram e choraram, mas lá na Babilônia também eles reencontraram estas profecias, e crendo nessas profecias, eles confiaram que Deus haveria de resgatá-los daquele lugar.
Interessante que quando Isaías escreveu sobre os acontecimentos que ainda não tinham acontecido, ele escreveu como fatos passados. E o capítulo 43, por exemplo, ele narra a libertação do povo do aprisionamento na Babilônia. E então imagine se você fosse um daqueles contemporâneos de Isaías, você poderia ler esse capítulo e dizer: como assim? Sermos libertos da Babilônia? Nós estamos vivendo em Judá, essas coisas nunca aconteceram. Mas Isaías estava falando de um futuro próximo, de coisas que aconteceriam, e realmente aconteceram. E embora os primeiros leitores não deram crédito, os segundos leitores e aqueles que estavam na Babilônia leram isso daqui, e isso serviu como ânimo, encorajamento, como força, como uma mensagem profética do Senhor de esperança e de confiança para a vida deles. E uma mensagem absolutamente confiável, porque ela já tinha se provado verdadeira pelo fato deles estarem aprisionados lá. E então, neste capítulo, especialmente no capítulo 43, Isaías fala como Deus resgataria o seu povo, como Deus ia livrar o povo de Israel daquela situação de aprisionamento. E então, especialmente dos versículos 14 a 21, Deus se revela como um Deus todo-poderoso que os livraria de lá, que venceria aquele império que os dominava, os traria de volta para a sua terra e faria algo novo na vida deles. É óbvio também que esse texto não está restrito tão somente àquela libertação política da nação de Judá, porque este texto fala de forma figurada a respeito de obras que Deus estava por fazer, mas que não aconteceram no retorno do povo para Judá, para Israel. Estes acontecimentos figurados, eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Esses acontecimentos apontavam para aquilo que o Evangelho seria para cada um de nós, aquilo que o Senhor Jesus realizaria quando Ele viesse a esse mundo. E portanto esta mensagem é uma mensagem a respeito da libertação, não apenas do povo de Israel, do povo de Judá, mas também a libertação da igreja do Senhor, de todos aqueles que creem em Cristo Jesus e são parte deste povo escolhido de Deus. E esta mensagem é uma mensagem de renovação, é uma mensagem que Isaías apresentou para aquele povo, para que esse povo cresce numa renovação de Deus para as suas vidas. E nessa noite eu gostaria de falar sobre isso, uma renovação de Deus para as nossas vidas. Então eu tenho certeza que tanto vocês, assim como eu, esperam algo novo de Deus. Nós esperamos algo de novo, aliás, de todo mundo. Nós esperamos algo novo da gente. Nós não podemos ter expectativas de melhoras a respeito deste mundo, porque este mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus nos afirma e nos mostra claramente, e especialmente o livro de Apocalipse é um livro magistral para mostrar isso. Esse mundo não vai melhorar, as coisas só vão piorar. Mas por outro lado, eu devo esperar melhoras na minha vida, sim. Por quê? Embora este mundo está caminhando na direção da condenação e na direção de uma ruína completa e eterna, a minha vida não. Nós somos resgatados pelo Senhor Jesus, nós somos comprados com o sangue dele e com um propósito, e o propósito é que o Senhor nos fizesse novas criaturas. E então cada dia, e cada ano, e cada experiência na nossa vida conta para nos fazer melhores. Eu tenho que nutrir expectativas, não em relação às mudanças do mundo, mas em relação às mudanças que Deus tem para realizar na nossa vida, na minha vida. Por isso eu quero convidá-los a olhar para esse texto e observar que Deus tem uma renovação para você. Nunca haverá um segundo, um minuto, um dia, um mês ou um ano perdido nessa caminhada com Deus, porque Deus aproveita tudo para nos transformar, para nos renovar e para nos fazer cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus. A primeira parte do texto, e você pode observar aí os 4 primeiros versículos, eles são versículos que identificam quem é que está dizendo estas palavras. Esse texto conta para nós quem é o remetente dessa promessa. É como se Isaías quisesse deixar bem claro que não era ele que estava conjecturando sobre estas coisas, mas que essas palavras saíram direto da boca do Todo-Poderoso Deus, aquele que está sentado no trono do universo. E então o registro que ele faz é um registro magnífico, mostrando que quem está prometendo, quem está fazendo esta afirmação, esta promessa de renovo, não é um homem, mas quem está fazendo essa promessa é Deus. E eu gostaria que você considerasse isso. Quem promete renovação para a nossa vida não é um homem. Quem promete renovação para a nossa vida é Deus. Simplesmente Deus, absolutamente
Deus. Veja, o Senhor se identifica para eles como aquele que os redimiu, está aí no início do versículo 14, assim diz o Senhor, o que vos redime, ou seja, aquele que paga um preço pela vida de vocês, aquele que tem comprado vocês, e especialmente isso daqui é muito profético, porque anuncia o que Cristo ia fazer por aquele povo, que era comprar com seu próprio sangue, redimindo dos pecados. E então este Deus não é o Deus da condenação, mas é o Deus da redenção. E então este Deus se identifica para o seu povo e se identifica para nós dessa maneira. Quem é o Deus que faz promessa de renovo? É o Deus que nos redime. Não apenas isso, mas esse Deus é um Deus santo. Ele é majestosamente outro. Ele é diferente de nós. A sua maneira de se comportar, de pensar, de agir, ele é outro, ele não é como nós, ele não tem as mesmas afeições que nós temos. Ele tem sim, em sua majestade, completa santidade, completa justiça, absolutamente santo, absolutamente perfeito, absolutamente amoroso, absolutamente misericordioso, absolutamente reto, absolutamente Deus. É Ele que nos faz promessas. Esse Deus é o Deus que governa a história. E é por isso que ele se identifica como aquele que vai mandar outros exércitos estrangeiros contra a Babilônia, que detinha o povo lá como escravo, e estes exércitos colocariam em fuga a própria Babilônia, de tal maneira que eles fugiriam nos barcos que eles usaram para se vangloriar e para dominar aquela região em torno do Mediterrâneo. Veja que interessante, Deus está dizendo, eu vou usar o orgulho deles contra eles mesmos, porque da mesma maneira que eles foram levantados nesta terra, eles também serão tirados e destronados do seu trono. Eles serão como uma torcida. A torcida é a cana que foi quebrada, esmagada, queimada e abandonada. Eles não servem para mais nada. É isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que quem faz promessas de renovo para o povo dele, para o povo de Israel, é o Deus que coloca reis em trono e tira reis de seus tronos. Nós não estamos vivendo numa monarquia, mas este Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus que coloca deputados, que coloca senadores, que coloca presidentes, que coloca ministros, mas ele também é o Deus que tira deputados, que tira senadores, que tira presidentes, que tira ministros, que tira prefeitos, que tira vereadores, porque este é o Deus da glória. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Os tronos deste universo pertencem a Ele, ainda que não o reconheçam. E então nesta noite você veio ao lugar certo, porque você veio falar com aquele que governa todas as coisas. Ele governa o coração de quem comanda você no seu trabalho. Ele governa o coração de quem te governa. E a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina esses corações como Ele quer. Quem está falando conosco é o Deus que governa este universo, que tem em suas mãos todo o poder. O versículo 15 diz que Ele é o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. E então quem é esse que fala conosco? É o dono da nossa vida. Ele não apenas é dono porque Ele é o Criador do universo, mas Ele é dono porque Ele ocupa o lugar de majestade, de autoridade. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por mais que talvez numa sociedade humanista como a nossa, a gente não goste de estar debaixo do governo de ninguém, nós temos e nutrimos desde a infância, parece um sentimento de subversão automático, que a gente parece que vive a vida inteira tentando se libertar dos outros. Mas nós não somos de nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e depois no capítulo 6, ele diz, e não sabeis que vocês não são de vós mesmos? Nós somos santuários de Deus, nós pertencemos ao Senhor. O povo de Israel não era de si mesmo, nenhum rei era dono de Israel, nenhum rei era dono de Judá. Judá não pertencia à casa real da monarquia que estava governando Israel e Judá. Judá e Israel pertencem a Deus, Ele é o rei. Você, eu, nossa casa, nossa família, nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. Quem está fazendo promessas a você é aquele que te criou, mas é aquele também que te comprou e que é rei sobre a sua vida. É isso que Deus estava falando através de Isaías para aquele povo lá de Judá. O versículo 16 fala que este Deus é o Deus das grandes histórias, que compõe não só as escrituras, mas que compõe a história deste mundo.
E então ele vai citar um evento dessas histórias realizadas por Deus. Ele vai citar a saída do povo do Egito. Ele vai lembrar aquele povo que há muitos anos, há muitos séculos atrás, eles já passaram por isso. Quando eles ainda não eram Israel, mas eram o povo hebreu, eles foram cativos lá no Egito durante 300 anos. E de lá o Senhor os libertou fazendo o quê? O Senhor os libertou fazendo o caminho sobre o mar, abrindo uma vereda onde existia um mar. E não só abriu este caminho para que eles passassem, mas neste mesmo caminho o Senhor fez sucumbir os carros, a força, os cavaleiros e todos os exércitos do Egito. E o texto diz, de lá eles nunca mais saíram. Eles deixaram de existir, eles entraram no esquecimento, eles foram absolutamente vencidos de uma vez por todas. E o que Deus estava para fazer agora com o povo de Judá era muito maior do que isso. E então Deus está dizendo, vocês se lembram de mim? Eu sou aquele Deus que fez aquilo lá no passado, e eu vou libertar vocês. Eu vou trazer um renovo, eu vou fazer algo novo na vida de vocês. E então eu gostaria nesta noite iniciar exatamente por esse ponto. Quem está falando com você aqui nesta noite não é o pastor Wesley. Quem está falando comigo não sou eu mesmo. Mas eu estou apenas transmitindo aquilo que está registrado na palavra de Deus para você. E esta palavra é uma palavra de Deus. Quem traz uma promessa para o nosso coração, quando nós lemos as Escrituras, quem traz essa promessa para nós é o próprio Deus. Nós não podemos viver ano após ano confiando e expectando em cima de promessas humanas, porque isso sempre vai trazer frustração, mesmo que quem prometa seja você mesmo. Observe e siga a promessa e creia na promessa feita por Deus, porque Ele é quem te redime, porque Ele é santo, porque Ele é todo poderoso, Ele governa o universo, inclusive a minha e a sua vida, e porque Ele já fez coisas extraordinárias no passado, e Ele diz que continua a fazer hoje. Então, o remetente desta promessa é extremamente importante para nós saber quem é e confiar nele. Quem te trouxe aqui nesta noite, quem está falando com você, é o Senhor. Ouça a voz do Senhor, ouça o que Deus tem a dizer a você. Você pode olhar aí no versículo 18, a frase extremamente enfática e imperativa é: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Qual é a mensagem para nós, vinda deste remetente tão poderoso, o Senhor? A mensagem é: tire os olhos do passado. Existem duas maneiras de fixar os olhos no passado. A primeira tem a ver com a característica nossa, que é uma característica idólatra. Nós adoramos adorar. Me perdoe a redundância, mas não tem outro jeito de dizer isso. Nós adoramos adorar. Nós queremos adorar alguma coisa o tempo inteiro. E isso não é alguma coisa que seja um hábito adquirido. Nós somos criados assim. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Não tem nada que traz mais satisfação para o coração do homem do que adorar. O problema é que o pecado nos cega de tal maneira que a gente não sabe direito o que adorar. E a gente consegue, e o povo de Israel estava fazendo isso, e a gente consegue trocar o Criador pela criatura, ou o Criador pela criação. E o povo de Israel, eles criaram dentro do imaginário deles, aquela imagem da travessia do Mar Vermelho, das 10 pragas lá do Egito, estes grandes milagres vultuosos do passado. Eles criaram uma imagem disso dentro da mente deles, que eles não conseguiam mais crer que Deus pudesse fazer coisas no futuro. Eles apenas contemplavam e adoravam as coisas que o Senhor fez no passado. É como se aquele Deus não existisse mais, só ficou apenas uma pintura, um retrato, um esboço do que Ele fez. E então eles olhavam, contemplavam, ficavam saudosistamente adorando aquela imagem das coisas que Deus fez no passado, e sofriam no presente coisas infinitamente menores, problemas que eram muito menores do que os problemas resolvidos pelo Senhor na história deles, e eles não eram capazes de crer que Deus podia fazer algo semelhante, maior ou menor do que Deus fez no passado. Eles simplesmente estavam idolatrando as obras de Deus, ao invés de adorar o próprio Deus. Nós fazemos a mesma coisa. Nós temos dificuldade de acreditar numa igreja, ou numa família, ou numa pessoa melhorando, se transformando, crescendo, ficando mais forte, mas a gente está sempre dizendo aquela frase terrível para quem está animado para fazer alguma coisa:
rapaz, olha, isso que você está querendo fazer é bacana, mas lá atrás já fizeram, olha como foi bom, oh, que saudade daquele tempo. Os nossos pastores vão começar um trabalho nas praças agora, aqui em janeiro. Pastor Eduardo, seminarista Eduardo, junto com o pastor Daniel, vão levar a mocidade a UPA para pregar nas praças, 10 horas da noite, vão cantar louvores e vão cantar. Mas alguém já chegou e disse, fizemos muito isso no passado, pastor, olha, naquela época funcionou, mas agora, é como se Deus o Deus que fez no passado não existe mais, Daniel, não tem mais jeito, pastor. Infelizmente, não vai funcionar. A sociedade é outra, as pessoas são outras, o mundo é outro. A pessoa não diz, mas ela sente vontade de dizer, e o nosso Deus é outro. Nosso Deus está interessado em outras coisas agora. A gente não diz isso, mas o nosso comportamento e a maneira como nós reagimos diante das coisas, é como se nós disséssemos, e disséssemos de uma maneira muito mais enfática e poderosa do que as palavras, que é dizer com ações. Quando a gente não acredita mais, quando a gente não participa mais, quando a gente não vai mais, isso é muito pior do que dizer. Porque você está dizendo com as suas ações, e você está com os olhos fixados no passado, e você não olha mais para Deus, e você não contempla mais o Cordeiro, o poder de Deus, a mão do Senhor, porque você está vivendo como um museu, vivendo de passado. Eu fui tentado agora, nesse momento, a brincar com a questão dos times de futebol que ganharam muitos prêmios no passado, mas não ganham mais nada. E tem sempre um torcedor vivendo de passado. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque você não é um torcedor de futebol, mas você pode estar fazendo a mesma coisa dentro da igreja, lembrando das glórias do Deus do passado, mas não acreditando que esse mesmo Deus possa fazer hoje, agora, na sua vida, na sua família, na vida da igreja. E então essa é uma das maneiras de nós ficarmos aprisionados ao passado. Mas tem uma outra maneira ainda pior de ficar aprisionado ao passado. É quando problemas acontecem no nosso passado, como este povo. E possivelmente esse povo estava vivendo lá na Babilônia e pensando assim, quando Isaías pregou, se nós tivéssemos ouvido, quando Deus nos alertou, se nós tivéssemos, mas nós somos maus, nós somos desobedientes, nós tivemos um coração duro, nós não ouvimos, e agora não tem mais jeito, nós estamos perdidos, não tem mais solução. Porque os olhos estão completamente voltados para o passado. Os erros do passado, os tropeços congelam você de tal maneira que você não acredita que nada mais possa acontecer. Infelizmente você duvida até do amor de Deus em perdoar os seus pecados. E dessas duas maneiras nós ficamos aprisionados ao passado, ou porque contemplamos os grandes feitos do Senhor e esquecemos que esse Deus está vivo e presente e atuante hoje, ou porque olhamos para os nossos erros e duvidamos que esse Deus possa nos perdoar deles. E das duas maneiras nós ficamos aprisionados ao passado. Como é que Deus quer renovar a nossa vida? Deus quer que você reconheça quem Ele é. Nós fizemos isso. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos redime, que nos salva. Ele é o Santo de Israel, o dono da nossa vida. E este Deus quer renovar-nos a partir de uma segunda atitude, além de reconhecê-lo como Deus, a atitude de tirar os olhos do passado. Olhe para frente, olhe para o Senhor através das lentes das Escrituras. Você não pode depender das vitórias do passado ou ficar completamente aprisionado às derrotas do passado. Você precisa olhar para frente, você precisa enxergar que Deus está vivo, que Ele está atuando, que Ele continua presente, que o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, é o nosso Deus. Nós temos que parar de sermos contemplativos, e nós precisamos realmente sermos ativos, colocar a nossa fé em ação, crer em Deus, orar, pedir, clamar, confiar que Ele vai responder. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Talvez nós sejamos diplomados em sermões, em pregações, em estudos, que nós estamos ouvindo semana após semana. Mas chega um momento que você precisa sair do campo da contemplatividade e entrar no campo da ação. E para agir tem que tirar os olhos do passado.